A gravação foi iniciada. Muito bom dia a todos. Hoje é 1º de março de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo processo da Seara Alimentos. Relator é o doutor Bergamini. O patrono está presente, registrando sustentação oral. Doutor, basta um resumo, doutor Vitor, das acusações? Sim. Só um resumo breve, doutor Bergamini, por favor. Pois não. Bom, a acusação fiscal é uma só. Crédito indevido pelo lançamento em outros créditos de valores a recuperar. O contribuinte foi intimado várias vezes para comprovar a origem do crédito, dar suporte documental, não o fez, por isso foi lavrado auto de infração. O auto foi mantido em primeira instância com esse argumento da falta de comprovação documental do crédito. Esse é o relatório. Ok, muito obrigado, doutor Adolfo. Doutor Vitor, fique à vontade, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Belmar. Obrigado, doutor Bergamini. Bom dia a todos. Agora mais oficialmente. Bom dia, doutor Marcos. Não tinha cumprimentado antes. Bom, o caso ele é relativamente simples aqui e eu até queria começar minha sustentação oral até pedindo desculpas para o doutor Adolfo, doutor Belmar, porque eu apresentei documentação de suporte apenas ontem. O caso ele teve um trâmite célere e a gente... aqui a discussão de direito ela é totalmente favorável à empresa, tá? Então, assim, o direito de ressarcimento da empresa, ela adquirir produtos com ICMS ST destacado, mas ela fazia a saída interestadual. Então, ela teria direito, isso está no regulamento ICMS, isso está na legislação, ao ressarcimento. Só que quando, no curso da fiscalização, a empresa lançou esses créditos na GIA, a fiscalização corretamente intimou a empresa a se manifestar e apresentar a documentação de suporte. Ocorre que, enfim, por alguns problemas, esse levantamento tinha sido feito por uma empresa terceirizada e de novo, aqui a gente se coloca na posição do fiscal, a gente entende que ele realmente teve fundamentos para a lavratura do auto nesse sentido, de que a gente não apresentou a documentação de suporte. Mas o direito material em si, em favor da empresa, a gente tem absoluta confiança de que o crédito sempre foi bom e que a gente só não tinha a documentação de suporte necessária. Então, esse auto-infração ele foi lavrado já para o fim do ano passado. A gente começou a procurar essa documentação de suporte, entrar em contato com as empresas que tinham feito esse trabalho terceirizado, e a gente, enfim, ele foi julgado em primeira instância muito rapidamente, em 3, 4 meses. A gente ainda não tinha concluído esse trabalho de levantamento de documentação de suporte. O recurso foi interposto em outubro, ele já agora em 1º de março ele já veio para a pauta de julgamento. A gente estava assim, a poucas semanas de concluir esse trabalho de levantamento. Mais ou menos 40% a 50% a gente já concluiu esse trabalho de levantamento. E aí aqui eu apresentei esses documentos ontem, um pouco porque a gente estava na fase final de conclusão desse revisão desses documentos. Os arquivos em TXT são assim, milhares e milhares de folhas. Eu não anexei esses arquivos em TXT, obviamente, aqui no processo, porque senão ia só tumultuar. A gente apresentou só algumas explicações demonstrativas, enfim, mostrando a robustez dos números. E, de novo, queria até pedir desculpa por apresentar isso somente agora, mas foi, enfim, a gente estava realmente nas semanas finais de conclusão desse trabalho. E aqui o nosso pedido, aqui nessa sustentação oral, eu queria que isso já estava já no curso do processo, é justamente para que seja permitido que a empresa, pelo menos, haja conversão do processo em diligência, para que seja dada a oportunidade da empresa apresentar toda a documentação ao fiscal novamente. Os arquivos em TXT, como eu falei, 40% já está pronto. A gente só precisa enviar isso para o fiscal e para, enfim, ocorrer o saneamento do processo. É um processo que a gente tem absoluta confiança nos nossos números. A Seara é uma empresa de grande porte, ocorreu que se perdeu, né, no tamanho dela, e, enfim, no fluxo de pessoas que circulou por ela, houve um problema de registro, de fato, mas a gente
estava trabalhando justamente para recuperar todos os controles e todas as obrigações acessórias correspondentes. Tá? Então, o nosso pedido aqui, doutor Bergamini, doutor Belmar, é justamente assim, para que seja dada a oportunidade, uma única oportunidade que a gente pede aqui, para que seja convertido esse processo em diligência. A gente não quer de forma alguma desrespeitar, a gente sabe do curso do processo, a gente entende que, enfim, tem momentos processuais adequados, mas eram volumes de 3, 4 anos de ressarcimento de ICMS-ST aqui, que a gente não conseguiu levantar dentro do prazo de 30 dias da impugnação, e, enfim, e estava trabalhando justamente o processo administrativo hoje em dia em São Paulo, ele é muito célere, que é muito positivo, né? Só que às vezes, antigamente, a gente conseguia acomodar melhor, assim, a apresentação de documento. Dessa vez, infelizmente, a gente não conseguiu concluir enfim, o levantamento de toda a documentação de suporte. Se a gente for transformar em PDF, são centenas de milhares de folhas de PDF. Obviamente que a gente não consegue transformar porque, enfim, é só tumultuar o processo, mas que a gente conseguiu levantar. Então, assim, dentro desse contexto que a gente pede, a gente tem absoluta confiança no direito material e a gente entende que levar esse processo para o judiciário seria até uma oportunidade, a gente perderia até a oportunidade do próprio fiscal fazer uma manifestação efetiva sobre os nossos documentos, sobre as nossas obrigações acessórias, e eventualmente até fazer uma contestação mais específica sobre um ponto ou outro que ele entendesse necessário. Então, até uma forma de aprimoramento do lançamento que a gente pugna aqui, doutor Bergamini, doutor Belmar, para que seja deferido esse pedido de diligência para que possa haver uma manifestação específica. Então, sobre esses novos documentos que a gente apresentou ontem e que a gente vai apresentar ao longo da próxima semana, nos próximos 15 dias. Então, é basicamente esse ponto que a gente reforça. A gente só pede uma única oportunidade para que seja feita uma diligência nesse processo, para que seja feita a análise, enfim, um aprimoramento do lançamento fiscal em relação às provas. Ok, então, muito obrigado, doutor. Doutor Vitor, doutor Bergamini. Algum questionamento ao patrono? Nenhum. O doutor Amara? Também não. Doutora Fabiane? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Marcos? Tem considerações, senhor presidente? Muito obrigado. Doutor Bergamini? Eu estou fazendo aqui uma adendo no voto que foi encaminhado ontem por conta dessa alegação de juntada de prova desse tempo. Em suma, eu estou afastando a juntada dessa prova por conta de ser intempestivo. Mas no mérito, para a gente não ficar aqui sem fazer nada, né? Então, no mérito, eu estou basicamente afastando as alegações de nulidade levantadas pelo contribuinte. Digo que o 142 do presente caso foi cumprido e o artigo 34 da nossa lei, que versa sobre os requisitos do auto-infração, também foram cumpridos. Então, afasto a nulidade. Ele alega nulidade pela falta de conversão de julgamento de diligência, eu afasto também, porque isso é prerrogativo do jogador, não é obrigação. No mérito, eu mantenho o auto de infração pela falta de comprovação, o contribuinte vem sendo intimado desde a fiscalização e nunca apresentou nada, nem na defesa, nem depois do julgamento de primeira instância. Então, mantenho. Sobre a juntada de prova intempestiva, eu digo que esse não é o momento adequado, temos previsões expressas quanto à produção de provas e rejeito. Acréscimos legais, eu não estou aplicando aqui a revisão da súmula 10, porque ele já foi lavrado, o auto, posteriormente, lá 17, então os juros aqui versados já são a Selic. Então, só vou complementar essa questão da juntada de provas e já faço o registro de voto. Só um segundo. Perfeito, a gente aguarda. Enquanto isso, a gente já parte para as discussões, ok? Doutora Amara? Nenhuma discussão. Perfeito. Doutora Fabiane? Eu vou acompanhar o doutor Bergamini. Muito obrigado. Doutor Marcos? Tem considerações, senhor presidente? Perfeito. Eu também acompanho o relator. Quanto às provas juntadas intempestivamente, também acompanho pela aplicação do artigo 19 da Lei 3.457 de 2009, que eu creio que seja o mesmo fundamento do relator, tá? Que o relator vai usar.
Eu tentei aqui puxar a lei na 13457 enquanto o advogado fazia a SO. Eu não lembrava do artigo, é o 19, né? 19. Coloquei aqui legislação processual, mas vou colocar o artigo. Eu não sei vocês, mas eu não consigo abrir a lei 13457 no site do TIT, sempre dá erro. Bom, está registrado. Por favor. Vou sair, não sei se vocês estão me ouvindo. Voltou. Não vai ser preciso sair. Mas eu estou com um problema aqui também. Enquanto isso, o doutor Bergamini vai terminando o voto dele. E eu vou sair só do chat e já volto, ok? Doutor Bergamini, para abrir a lei 13457 no site do TIT, que você comentou que estava com dificuldade, na página do TIT, no portal, naquela parte de legislação do contencioso? É lá, só que sempre quando eu clico lá a legislação e depois a 13457, vem erro, o site não abre. Tá, legislação do contencioso, legislação paulista, 13457. Tá. O meu abriu. Mas tá, na verdade, vai para o portal da legislação tributária. Depois eu vou verificar, porque essas questões de disponibilizar a legislação no portal da legislação é da consultoria tributária. Então, eu posso conversar lá e ver com eles se está com algum problema no link. Para mim sempre vem erro, Fabiano, sempre. No meu abriu, mas... Você tem uma ideia, um tempo atrás eu até imprimi a 13457 inteira para ter acesso a ela, só que aqui acho que está lá no escritório, não estou achando. Tá. É bom saber, porque aí a gente verifica se está com algum problema no link. Muito bem, retornei. Consegue me ver? Já estamos. Ah, perfeito, então. Bom, então, o doutor Bergamini já concluiu seu voto, certo? Já está registrado no EPAT, encerrando debates. Quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor, eu não estou vendo o doutor Oi. Vitor. Estou aqui. Está aqui, está aí. Então, doutor, foi negado o provimento ao recurso, indeferido também o recebimento das provas intempestivas. Tá bom. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, obrigado a todos. Boa sessão. Até mais. Bom dia. Bom dia. Muito bem. A doutora Karina nos ouve? Eu não a vejo nem a ouço. Ela está com o microfone. Agora, agora desativei. Bom dia, excelências. Agora sim, muito bom dia, doutora. Muito bom dia. A minha sustentação vai ser muito breve. Ok. Mas... A senhora fala pela ANAL, né? E falo pela ANAL. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer uma nota de agradecimento ao Hélio, que eu tive alguns problemas para acessar a sessão hoje de manhã, foi um caos, e o Hélio, com muita paciência e disponibilidade, me ajudou. Então, eu não podia deixar de agradecê-lo aqui de forma... Os merecidos. Exato. Ele estava conversando com a gente pela outra rede social sobre isso. Cara, eu falei, pode deixar, eu te aguardo sempre. Muitíssimo obrigada. Bom, feitos os primeiros agradecimentos da sessão... Deixa eu só abrir aqui, doutora. Claro. Eu apresentei, inclusive, memoriais no final do ano passado. E registrar sua sustentação oral. A relatora, a doutora Mara, certo? Isso. Basta um resumo da acusação, doutora? Sim. Doutora Mara, um resumo da acusação, por favor. É uma única acusação, na verdade, é uma infração relativa a crédito de imposto, onde a contribuinte teria se creditado indevidamente do ICMS nos meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, nos registros fiscais de documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços, no EFD, desse período, em relação ao CIAP. E aí, o que se discute aqui é que o contribuinte foi notificado para apresentar a documentação e o fiscal diz que a resposta teria sido que o contribuinte estava tomando as devidas ações para a regularização do registro do CIAP no SPED fiscal. Então, a recorrente argumenta, em síntese, que a decisão de primeira instância não foi fundamentada, que os créditos CMX relativos à aquisição de ativos imobilizados teriam sido escriturados com base em notas fiscais, que haveria falha na capitulação legal da penalidade aplicada. Doutora Mara, Oi. Só o resumo da acusação basta. Então tá bom. Obrigado. Não, era só mais uma linha, por isso que eu não... Doutora Karina, por favor. Obrigada, doutora Mara. Na verdade, eu só queria ressaltar a questão de que a aquisição de mercadorias de ativo imobilizado, ela foi comprovada nos autos com toda a documentação suporte, incluindo notas fiscais e toda a escrituração adjacente ao CIAP. E caso o fiscal tenha entendido que existia uma falha no CIAP especificamente, a capitulação da multa, realmente, nós entendemos que deveria ser uma multa relativa à inconsistência de obrigação acessória, mas não à glosa do crédito em si, porque, como até o fiscal menciona no próprio relatório, existem provas de que realmente houve aquisição de ativo imobilizado com as outras escriturações fiscais, na GIA, e as próprias notas fiscais que constam nas outras obrigações acessórias do contribuinte. Então, pela primazia do princípio da verdade material e realmente a glosa do crédito se mostra totalmente em descompasso com a legislação, ao passo que, se há uma inconsistência de CIAP,
aplique a multa de inconsistência por obrigação acessória, e não a glosa do crédito que está comprovada por outros documentos. Perfeito, doutora Karina, muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento à patrona? Não. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Adolfo? Obrigado. Muito obrigado. Representação fiscal? Tem questionamento. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Mara, vamos ao voto? Bom, como é de conhecimento geral, nas operações com esse tipo de mercadoria, a Lei Candir garante o direito de crédito do ICMS na escrita fiscal mediante apropriação que deve ser feita à razão de 1,48 avos por mês. Questionado o lançamento de ofício, não admitiu a apropriação do aludido crédito, sob o pressuposto de que a então fiscalizada teria deixado de apresentar o arquivo correspondente ao controle de crédito do ICMS do ativo permanente, o CIAP. Dessa forma, foi lavrado questionado auto de infração, exigindo da recorrente o ICMS lançado sobre a rubrica de creditamento indevido, além da multa correspondente a 100% sobre o valor do imposto, que, segundo o ilustre agente fiscal, teria sido indevidamente creditado. Feito esse necessário registro, já em sua impugnação, a recorrente explicitou, que eventuais impropriedades ou lacunas no preenchimento do CIAP e nas tantas outras obrigações acessórias presentes no sistema tributário não podem unicamente motivar a integral desconsideração dos créditos, mas tão somente a aplicação de multas pelo descumprimento de obrigação acessória. O direito ao crédito, como apontado em sua impugnação, depende da correta avaliação das operações praticadas, que no presente caso foi de aquisição de ativo imobilizado. Para justificar seu direito ao crédito, apresentou todos os controles voltados ao cálculo do fator CIAP que justificaram a escrituração do crédito no livro fiscal de apuração de ICMS, além das notas fiscais que retrataram a compra dos bens para seu ativo imobilizado, que permitem o lançamento dos mencionados créditos. Ademais, foi levantado pela recorrente, ainda em sua impugnação, que até aquele momento não se tinha notícias das razões que levaram à não apreciação dos documentos que confirmam o direito creditório que lhe é assegurado em razão das mencionadas aquisições. Com efeito, a listagem das notas fiscais apresentadas pela recorrente no curso do procedimento fiscal ficou sob a posse da autoridade fiscal, que teve a oportunidade de avaliar a origem da mercadoria e o próprio conteúdo das notas fiscais para auditar sua veracidade. Como se apenas isso não fosse suficiente, esclareceu-se ainda que existiam outros elementos que justificam a insubsistência do questionamento do questionado AIM, que seria recorrente durante boa parte do período examinado, apurou o saldo credor de ICMS, resultado do encontro entre os créditos decorrentes da entrada de mercadoria com os gerados em função das saídas. Foi devidamente demonstrado, com base em seus livros fiscais, que, ainda que se desconsidere os créditos vinculados às aquisições para ativo imobilizado, que se considera apenas para formar o raciocínio, a recorrente ainda continuaria apurando o saldo credor, que levaria a uma única conclusão: não há que se falar em tributo devido nesses períodos. Por fim, a recorrente apontou que a penalidade 100% sobre o valor do tributo devido foi aplicada pelo agente fiscal com substancioso efeito confiscatório, desproporcional e até mesmo irrazoável, realidade que não compagina com o coordenamento jurídico tributário vigente, na medida em que suposta infração praticada pelo contribuinte, que teria descumprido um mero dever instrumental, poderia ser infirmada com a disponibilização da memória de cálculo do crédito ao agente fiscal, situação que reclama apenas a aplicação de multa menos onerosa. Ora, basta um rápido exame da decisão recorrida para perceber que ela se limita a dizer que a recorrente não tem o direito ao crédito, pois não enviou o arquivo CIAP sem avaliar todo o substancioso conjunto de documentos apresentados pela recorrente desde sua resposta inaugural à fiscalização, que evidencia de forma categórica e substitutiva que a recorrente se apresenta como titular do crédito controvertido. Não foi pronunciada uma só palavra sobre o argumento levantado pela recorrente em sua impugnação. Agora. Alô? Tudo bem? O débito levantado pela recorrente foi absolutamente ignorado
está fulcrado no próprio ajuste CINEF 8 de 97, que autoriza a substituição do SIAP por outro documento capaz de instrumentalizar os créditos lançados. Cláusula 7ª. Será permitida relativamente à escrituração do SIAP, nova redação da cláusula 7ª pelo ajuste CINEF 3 de 2001, a substituição a critério de cada unidade federada por livro ou similar que contenha, no mínimo, os dados do documento. Evidentemente, é impossível subordinar o direito ao crédito, especialmente aquele decorrente de um princípio com raízes constitucionais, como é o caso da não cumulatividade, a um mero dever instrumental, notadamente nos casos como o presente, em que as notas fiscais que formalizaram a aquisição do ativo imobilizado apontam e justificam o alcance do direito ao crédito. Com efeito, a então impugnante teve o cuidado de, em tópico próprio, observar que na sua escrita fiscal subsiste a apuração de saldo credor em grande parte do período autuário. Anotou que este fato inviabilizaria a cobrança isolada de tributo por meio de levantamento de ofício, mediante auto de infração, vez que o saldo credor seria suficiente para liquidar o débito que poderia ser gerado em função da glosa dos créditos. Enfatizou, nessa situação, não existiria ICMS a ser lançado. Não foi avaliado, seja no curso de procedimentos fiscalizatórios, seja no exame da impugnação, a legitimidade das notas fiscais que garantem a recorrente o direito ao crédito. Não foi avaliado a legitimidade do cálculo do fator SIAP apresentado pela empresa. O juízo fiscal foi todo exercido em torno da suposta falta de entrega de dever instrumental. Não se pretende, todavia, dizer que os deveres instrumentais não são importantes e que não devem ser enviados à repartição fazendária. Entretanto, não se pode perder de vista que a mensuração do montante creditório deve sempre, que necessário, ser identificado por outros meios, pois, como já observado, o ajuste CNF 8 de 97 autoriza a substituição do SIAF por outro documento ou arquivo capaz de apontar os créditos lançados. No âmbito estadual, o regulamento do ICMS textualmente recepcionou, sem maiores restrições, o direito ao crédito escritural vinculado às aquisições de ativo imobilizado. E aí eu transcrevo o artigo. Não restam maiores dúvidas, portanto, quanto ao direito ao crédito vinculado a aquisições de ativo imobilizado. Repita-se, o fato gerador do crédito está centrado apenas na aquisição desse tipo de mercadoria. Ocorre que, para fins de evidenciação do montante do crédito apontado nos livros de apuração do ICMS, criou-se o denominado controle, o SIAP, o SIAP. Como se viu, o SIAP foi instituído pelo ajuste CINEF 8 de 97 e se apresenta como um documento utilizado para cálculo do crédito mensal advindo da aquisição de bens para o ativo permanente, muito embora não seja ele o único meio possível para a demonstração do volume de crédito dos contribuintes decorrentes da aquisição para o ativo imobilizado. O problema é que a decisão recorrida, mais precisamente em seu item 16, trata do arquivo SIAP como o único meio possível para a evidenciação do crédito, do direito creditório, conclusão que não pode, mais do que isso, não deve prosperar, especialmente porque o próprio ordenamento jurídico, conforme será demonstrado, possibilita a contribuinte detentor dos créditos a possibilidade de utilizar-se de arquivo substitutivo para demonstrar demonstração do fator SIAP. Eu vou um pouco mais para frente. De fato, no caso vertente, a interpretação oficial perpetrou limitação indevida ao alcance das regras da legislação que norteia o tema, mais notadamente na Lei Candir e no próprio comando constitucional. Na linguagem mais direta, tornou-se apenas o aspecto formal para a negativa da instrumentalização dos créditos quando a lei exige efetiva operação de aquisição de bens destinado ao ativo imobilizado. É fato que recentemente julguei processo semelhante de relatoria do Dr. Belmar, o Aental, que assim se pronunciou sobre o feito. E aí eu transcrevo. Na ocasião, acompanhei esse entendimento pelas peculiaridades do caso em si. E consultando todos outros julgados do TIT sobre a matéria, revejo meu posicionamento, pois entendo assistir razão à recorrente, pois se trata apenas de descumprimento de obrigação acessória que não pode implicar na perda do direito maior que é o crédito, desde que demonstrado por outros documentos que a legitimidade deste era real. A este propósito, inclusive, é altamente ilustrativo trazer a colação, tratando-se de um dever apenas o Tribunal de Impostos e Taxas autorizou a manutenção do crédito mesmo sem apresentação do SIAP. E aí eu trago
um julgado da 13ª Câmara. Travou e E aí, um frisou. pouco mais para frente. Mara, Oi. frisou a sua imagem e sumiu sua voz. Tá, voltou? Uhum. Voltou? Então, ora, se todos esses documentos que conferem suporte à apuração do crédito foram ofertados e considerando que o ajuste CNF autoriza a substituição do SIAP por outro documento ou arquivo capaz de apontar os créditos lançados, e o TIT já se manifestou a respeito do tema, estes documentos deveriam ter sido apreciados. O fato é que não se tem notícias sobre o posicionamento do ilustre agente fiscal e da decisão recorrida sobre a validade do montante de créditos que foram glosados. E tendo em vista que foram juntados documentos passíveis de serem verificados para se analisar se o crédito tributário foi adequado e validamente registrado e tomado, entendo que há necessidade de se converter em diligência o presente julgamento a fim de que o fiscal autuante efetue o cotejo da documentação apresentada como substitutiva ao SIAP para se analisar se o procedimento do contribuinte foi correto e se o crédito tomado foi na forma e na proporção indicada pela legislação em vigor que autoriza tal creditamento. Isto posto, antes de me pronunciar sobre os demais fatos e alegações, converto o presente julgamento em diligência a fim de que o fiscal autuante se manifeste conclusivamente se os documentos juntados e as notas fiscais juntadas pelo recorrente demonstram a validade do crédito e se os montantes foram adequadamente tomados a fim de que se possa aferir se houve ou não, de fato, creditamento indevido e, se sim, qual o seu efetivo montante. Todavia, não sendo este o entendimento de meus pares, e apenas neste caso, entendo que a decisão de piso deve ser anulada e explico. Embora a decisão de primeira instância não tenha adentrado em todas as alegações do contribuinte, entendeu por adotar um fundamento apenas para justificar esse entendimento, o que nossos tribunais têm permitido, dado que tal fundamento já seria suficiente para motivar a decisão e o convencimento do juiz. Todavia, a partir do momento que este entendimento é vencido e que os documentos que deram suporte ao crédito poderiam ser provados de outra forma, a decisão de piso precisa, sobre este, se manifestar, dado que não os admitiu inicialmente. Neste sentido, dou razão ao recorrente que o crédito tomado pode ser comprovado por outros documentos e que a mera falta de cumprimento de obrigação acessória de apresentação do SIAP não pode vedar o aproveitamento do crédito que é garantido constitucionalmente pelo princípio da não cumulatividade. Desta forma, tendo o próprio julgador de piso admitido que o recorrente apresentou a documentação que comprovaria o uso e o direito ao crédito e que o crédito teria sido usado única e exclusivamente pela falta de apresentação do SIAP, não há como prosseguir no julgamento sob pena de supressão de instância. Isto posto, conheço do recurso do contribuinte por preencher as condições de admissibilidade. Para tanto, converto o julgamento em diligência, a fim de que o fiscal autuante se manifeste conclusivamente sobre os documentos e planilhas apresentados pelo recorrente, identificando os créditos tomados, os montantes e se esses estariam de acordo com a legislação em relação ao montante tomado, adequando o auto, se houver crédito tomado efetivamente em desconformidade aos 1,48 previstos. Caso vencida na diligência solicitada, dou provimento ao recurso do contribuinte para anular a decisão de piso, para que o julgador possa se manifestar sobre a documentação juntada, dado que a sua inutilidade para a demonstração dos créditos foi o único fundamento para manter a autuação sem a análise dos demais argumentos apresentados pelo autuado. Porém, caso ainda vencida na nulidade da decisão, adentro o mérito para dar provimento, pois, de fato, embora esteja a infração caracterizada, posto não ter havido a entrega do SIAP nos modos especificados da legislação, o contribuinte efetuou por outros meios a comprovação do seu direito, e esses documentos não foram analisados pelos fiscos. Assim sendo, por não terem sido validados e não caber a este juiz a análise da quantificação e exatidão dos créditos, cancelo a IN, reservando ao fisco a possibilidade de nova autuação, caso ainda esteja dentro do período decadencial. É como voto. Muito bem. Em discussão, doutora Fabiane. Eu acompanho a doutora Mara pela diligência
só para uma observação, para mim, no voto dela está sem a ementa. Eu vou fazer isso agora. Eu acompanho. Tá. Perfeito. Doutor Bergamini. Eu acompanho a doutora Marta da diligência. Ok. Doutor Marcos. Tem considerações, senhor presidente? Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho uma divergência quanto ao mérito, né? Que eu entendo que a comprovação tem que obedecer à legislação, as comprovações, os registros devem obedecer à legislação, sobretudo quanto à forma, quanto ao tempo, etc. e tal. Entretanto, eu também entendo que a diligência proposta para que se manifeste o agente autuante não vai trazer grandes prejuízos. E até é importante porque o agente autuante ele consegue vai poder demonstrar os aspectos fáticos da imprestabilidade dos documentos, porque não cumprir a forma, né, prevista na legislação, que é através da escrituração regular. Então, portanto, eu vou acompanhar, viu, doutora Mara? Eu não costumo, eu já tenho votos em sentido contrário quanto ao mérito, mas acho importante ouvir o agente. Só gostaria de ver como ficou a redação quanto à diligência. A senhora já registrou? Registrou. Já. Eu vou fazer uma Veja releitura se... rápida. Oi? Eu pus assim, conversão em diligência para verificação dos documentos apresentados pela defesa. Preciso ver onde está isso. Na ementa. Aí, não, eu preciso ver o voto. Deixa eu ver, peraí. Só ver. Isto posto, antes de me pronunciar sobre os demais fatos e alegações, converto o presente julgamento em diligência, a fim de que o fiscal autuante se manifeste conclusivamente se os documentos juntados e as notas fiscais juntadas pelo recorrente demonstram a validade do crédito e se os montantes foram adequadamente tomados, a fim de que se possa aferir se houve ou não, de fato, creditamento indevido e, se sim, qual o seu efetivo montante. Só um minutinho. É 1, 2, Não, 3, sim, eu estou nele. 5, é o quinto parágrafo de baixo para cima. Está no isto posto. Uhum. Então, eu vou acompanhar pela diligência, que a gente traz para a Câmara também os aspectos fáticos mesmo. E o fisco pode dizer se com isso é possível aferir a irregularidade ou não. Isso vai nos ajudar também nos próximos casos, que esse não é o primeiro, né? Então, por isso eu vou acompanhando a diligência também, ok? Uhum. Então, com isso encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Perfeito. Doutora Karina, eu não a vejo. Eu estou aqui. Perfeito. Então, foi conversão de diligência para o primeiro fiscal. Ok. Muito obrigada e bom dia para todos. Muito obrigado. Bom dia.
Muito bem. Agora nós temos a doutora Fabiane Comercial Zaragoza. Sim, eu vou fazer uma edição Ok. já. Doutora Mara, fecha o microfone, por favor. Eu registrei o voto. Uhum. Esse processo ele tem duas acusações. O item 1 é falta de pagamento do ICMS-ST nos meses de janeiro de 2016 a agosto de 2016, por ter adquirido mercadoria sujeita à substituição tributária desacompanhada de documentação fiscal hábil. E o item 2 é o recebimento no período de janeiro de 2016 a agosto de 2016 das mercadorias sujeitas a ST desacompanhadas de documentação fiscal hábil com o imposto cobrado por solidariedade relativo às operações próprias do suposto fornecedor. A documentação fiscal do suposto fornecedor, BRO-GRAB, distribuidora de bebidas e alimentos, foi declarada inidônea, a inscrição estadual foi declarada nula desde a data de 6/9 de 2014. O contribuinte traz alegações relativas à boa-fé, apresenta documentos, e na minha análise eu entendo que não ficou caracterizada a alegada boa-fé. A documentação apresentada não é capaz de demonstrar, né, a veracidade das operações, não foram juntadas tratativas comerciais, as notas fiscais não têm indicação de transporte das mercadorias, foram apresentados alguns boletos via CISPAG. Eu transcrevo algumas ponderações da Diretoria da Representação Fiscal sobre as provas apresentadas. Há uma alegação de que a decisão de primeira instância não teria analisado os documentos, e a alegação de boa-fé, eu entendo que o julgador analisou. Eu transcrevo no meu voto também a análise feita pelo julgador tributário, relativa a todas as alegações. Há também uma alegação de que a declaração de nulidade da inscrição estadual é posterior às operações. Eu verifiquei que foi publicado no Diário Oficial a declaração de nulidade em 2019, o auto de infração é de 2021, então a declaração é anterior à lavratura do auto de infração. Há uma alegação sobre as multas aplicadas, sobre a atualização da base de cálculo da multa, que eu aplico a súmula 13, e apenas quanto à alegação dos juros cobrados no AINA, que as operações são de 2016, com a alteração da lei em 2017 e a revisão da súmula 10, eu estou dando provimento parcial ao recurso apenas para aplicar a súmula 10 revisada quanto ao cômputo dos juros cobrados no AINE para limitar a taxa Selic. Esse é o resumo. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Mara? Muito obrigado. Acompanho. Doutor Bergamini? Acompanho também. Muito obrigado. Doutor Marcos? Em considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Eu também acompanho a doutora Fabiane. E com isso encerro o debate. Quórum.
Doutor Adolfo, quórum. Para mim não apareceu aqui, não. Quórum. Dá um refresh aí, por favor. Vou sair de parte e entrar de novo para ver se funciona. Não está aparecendo para mim. Aqui já consta julgamento encerrado, Belmar. Consta o quê? Julgamento encerrado. Impossível. Dá um refresh. Do Novamente. comercial Zaragoza. Zaragoza, importação e exportação. Ah, agora deu. Não voltou em outro Ele estava processo? girando, ainda estava atualizando a tela da NAU. Então, Entendi. não tinha visto. Né? Tá. Pronto. Perfeito. Em votação. Só um segundo. Ele está atrasado aqui, peraí. Foi. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. O último processo meu é Fresque Massas. Eu já antecipei o voto para a Câmara. Vilmar, eu estou agora aqui ressabiado com essa lentidão do meu computador. Você consegue ver se o meu voto no NAU do Brasil foi computado? Consigo. Só um minuto. Tá. Agora eu não consigo não, viu? Estou vendo aqui, não consigo. De qualquer maneira, foi convertido em diligência, viu, doutor? Não, só para saber se foi registrado, né? Não consigo. Coloquei presença na sessão, mas também, de repente, não consta voto, não sei se fica ruim, entendeu? O sistema, se você estiver presente, o sistema não deixa encerrar sem o seu voto. Ah, é? Tá. Ok? Tá bom. Voltando aqui ao Fresque Massas, peço um minuto. Aqui são vários itens de acusação, na verdade, 10 itens. Os itens 1, 2 e 5 não compuseram presente processo administrativo, foi formado processo em apartado. Tal qual ocorreu na defesa, no presente recurso, a autuada ataca apenas o mérito do item 4, embora alegue também recorrer do item 3. E aí eu digo que o item 3 também houve aceitação tácita.
quanto ao mérito. Então, ficam mantidos os itens 3 e 6 a 10 do AIM. Item 4, aqui... Aqui ele faz conforme eu adiantei o voto, tem preliminares que eu estou afastando. No mérito, deixa eu dar uma olhada se no voto aparece, eu juntei algumas imagens e às vezes ele não aparece para mim. Aparece, né? Vocês conseguem ver os anexos, umas imagens, aliás, que eu juntei. Eu não vi, eu também não os vejo agora. Aqui, em resumo, essas são saídas de pães de queijos e a Dá para ver. chamada chipa. Em espanhol é chipa, sobretudo na Argentina, que ele reduziu, que ele classificou um código diferente do que prevê a legislação, etc. e tal. Aí na verdade, ele usa a base de cálculo reduzida em produtos destinados à cesta básica, eu derrubo os argumentos e, por fim, eu conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento apenas para adequar os juros às súmulas 10 de 2017. Isso é uma pequena parte do AIM. De qualquer maneira, eu já deixo isso bem claro no voto, que os juros têm que estar em conformidade com a taxa Selic. E assim eu dou parcial provimento no recurso. Eu vou poupá-los da leitura do voto, porque não vejo necessidade, que foi antecipado para vocês já há uma semana. Para mim aparecem as imagens, sim, que foram coladas no voto, sim. Perfeito. Bom, enfim, meu voto está registrado. Abro discussão. Doutora Mara. De acordo. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado, doutor Bergamini. Eu acompanho. Muito obrigado, doutor Marcos, representação fiscal. Uma consideração, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrando debates. Quórum. Iniciando a votação. Doutor Bergamini. Agora. Agora sim. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Quando eu junto imagens nos votos, eu sempre fico muito preocupado, porque o EPAT, o editor de texto do EPAT é bastante limitado, né? Por isso que eu pergunto, costumo perguntar. Muito bem, concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 1º de março de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nos acompanham. E até uma próxima. Bom dia a todos. Doutor Hélio, podemos encerrar a live?